Bom dia a todos. Hoje, atendendo ao pedido da nossa colega Carla, do nono ano C, eu vou resolver para vocês a questão 4 da apostila postada hoje, né, válida de 17 a 21 de maio. Então, assim, vamos ficar atento a alguns detalhes importantes dentro do estudo de Teorema de Pitágoras. Eu até enviei um videozinho que traz algumas informações muito importantes, tipo conhecendo a figura. Mas um pouquinho além do vídeo, eu vou mostrar para vocês o seguinte: esse triângulo, para ele ser considerado um triângulo retângulo, tem que formar um ângulo de 90 graus, que é o caso desse aqui que eu desenhei para vocês. Outra informação importante é que nós temos esse lado aqui maior, esse lado aqui, ele fecha esse ângulo de 90 graus. Então, essa altura do triângulo eu vou chamar de CA. Não, vou chamar só de C, para não bagunçar a nossa ideia. Então, vou chamar aqui de C, vou chamar aqui também de C. Esse lado aqui que é oposto à hipotenusa, se você olhar direitinho, você vai ver que ele é oposto. A hipotenusa ele está para um lado e esse cateto está para o outro. Vou chamar ele de CO, cateto oposto. Esse outro lado aqui que forma o outro cateto, vou chamar ele de CA. Ele não tem nada a ver com o lado A, ele tem a ver com o adjacente, porque ele fecha aqui embaixo, fazendo a base desse triângulo, né? Então, o cateto adjacente, ele fecha formando a base. A altura é o cateto oposto, a base é o cateto adjacente. E essa linha que fecha esses dois catetos, eu vou chamar ela só de H. Esse H aqui tem um nome bem grande, ó, hipotenusa. Se você quiser, quando você tiver sua filhinha, você pode pôr o nome dela de hipotenusa, porque eu sei que vocês adoram matemática, então não vai ter nenhum problema com isso. Dando continuidade, para se resolver qualquer questão envolvendo triângulo, retângulo, se usa o Teorema de Pitágoras, que é o assunto do texto que a gente viu hoje, né? Que a gente estudou hoje. E responde pela fórmula, vou falar um pouquinho por que ela é assim. Pela fórmula C ao quadrado é igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Como é que se faz uma leitura dessas colocações? Vou te mostrar. Você diz assim, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como é que a gente representa? A hipotenusa, ela é representada pela letrinha C e os catetos A e o cateto B. Então, vou colocar o C aqui na outra ponta, ó. Então, essa linha que vai de A a C, ela forma a sua hipotenusa. Então, a gente vai colocar, para separar os catetos e a hipotenusa, a gente considera A, B e C, sendo A e B a formação dos catetos e o C a hipotenusa. Professor, e agora? As informações dadas durante o conteúdo, eu não consegui entender de jeito nenhum como é que se resolve a questão envolvendo o Teorema de Pitágoras. Eu vou te mostrar, resolvendo para você a questão A, que pede o seguinte: calcule o valor de x no triângulo a seguir. Espera só um minutinho que eu vou desenhar o triângulo. Só vou primeiro limpar a tela para eu poder fazer a demonstração para você. Voltando, nesse triângulo, ele tem informações importantes. Ele tem o cateto oposto, formado por x. Ele tem a base, formado pelo número 12. E ele tem a hipotenusa, formada pelo número 13. E ele é um triângulo no formato A, B,
C. Professora, só pode ser ABC? Não. A letra que é representado dentro da álgebra, dentro do seu estudo de matemática, ela não tem um grande significado entre classificação. Por esse motivo, ela pode ser qualquer letra, tá? Qualquer letra pode representar um número desconhecido. Isso nós já sabemos muito bem. Então vamos lá. Como é que faço para resolver, professor? Eu não consigo entender. Pois você sabia que é a forma mais simples que tem? O que foi dito anteriormente? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O que é isso, professora? A fórmula do teorema de Pitágoras, né? Olha que coisa linda. Quem é C? A linha que vai de A até C, ele vai formar a hipotenusa. Então, ele é o lado C e ele é representado por 13, então o 13 elevado ao quadrado. Quem é A? A linha que vai de A a B. Então, eu vou chamar de x ao quadrado. Mais o C, que é a linha que vai de B até C, formada por 12 ao quadrado. Bom, agora a gente já tem números, né? Apesar de ter letras também, a gente já tem permissão para resolver a questão. 13 ao quadrado é o mesmo que 13 vezes 13, que vai nos dar um resultado 169, que é igual a x ao quadrado, a gente não precisa calcular, porque não tem nada para calcular nele, mais o 12 ao quadrado, 144. Agora sim, tem outro ponto importante. Matemática é a coisa mais linda que existe. A gente tem aqui 169 e do outro lado a gente tem x ao quadrado mais 144. O que a gente pode fazer, professora? A gente pode fazer o seguinte, a gente junta tudo que é semelhante. Esse 144 aqui está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Isso é igual a x ao quadrado. Vou deixar ele do outro lado sozinho, porque ele é diferente. 169 menos 144 é 25. Então, 25 vai ser igual a x ao quadrado. Lá vai mais uma informação interessante. Esse x ele está elevado ao quadrado. E quando a gente tem um número elevado ao quadrado, para a gente eliminar esse quadrado, a gente tem que fazer a raiz do número que está na igualdade dele. Então, isso implica que x vai ser igual a raiz quadrada desse número aqui, que é 25. Então, vou fazer aqui, ó, igual eu faço lá no quadro da escola. Então, x é igual a 5. Vamos de mais uma informação? Mas, professora, a gente aprendeu que quando o número está elevado ao quadrado, ele pode ser mais 5 ou menos 5. Sim, pode. Mas nesse caso aqui, a gente vai precisar só do número positivo. Vou te contar por quê. Porque não existe lado negativo, tá bom? Não existe lado negativo. Então, sempre que você estiver trabalhando com figuras, o comprimento, vai ser sempre o positivo. Então, por isso que x é igual a 5. Ficou bem claro? Se não tiver ficado, depois vocês entrem em contato comigo para eu explicar novamente. Mas agora vamos lá na diagonal de toda e qualquer figura. Quando a gente fala em diagonal, você tem que imaginar linhas, né? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui uma figura, deixa eu selecionar aqui uma figura quadrada, né? Que tem a ver com quadrilátero. No caso, eu vou pegar um quadrado, né? Pra gente resolver essa questão. Olha que bacana, aqui já temos um quadrado. Aí a questão 4, ela quer saber qual é a diagonal de um quadrado de lado 4. Ótimo, mas antes eu vou falar para vocês o que é diagonal.
Quando a gente vai resolver diagonal, a gente tem que lembrar um caso bem simplesinho. Diagonal é uma linha que corta uma figura quadricular de um vértice, que é cada pontinho, até o outro. Então, se eu traço aqui, ó, se eu divido esse quadrado aqui, se você olhar com muito carinho, aqui nós temos a diagonal. Tem aqui um ângulo de 90, ele tem aqui também um ângulo de 90. Por que que eu coloquei isso? Para dizer para vocês o seguinte, que quando a gente divide uma figura quadrada ao meio, a gente tem dois triângulos reto, né? Ou seja, é reto porque aqui ele tem um cantinho, ele tem um ângulo que é de 90 graus, válido aqui para os dois lados. Então vamos lá. Ele dá também uma fórmula para a gente poder resolver. Esse quadrado aqui, ele tem lado L. Só que ele deu um valor para ela, né? Ele deu L igual 4. Isso aqui falando da questão 4. Mas antes disso, eu vou te mostrar a fórmula para se resolver. Como aqui se trata de uma figura quadrada, então isso significa que o lado vai ser... que a diagonal, na verdade, vai ser igual ao lado raiz de 2. Essa é fórmula, tá? Sempre que for fórmula, fique bem atento. Fórmula, ela já é algo que é pronto. Então, você não precisa mexer. Quando é que surge uma fórmula? Quando nenhum outro cientista consegue explicar uma nova versão para aquele assunto. Então, aqui nós temos a fórmula do quadrado. Vamos voltar aqui para a gente fazer a resolução. Lá na questão 4, letra A, ele disse que o quadrado possui lado 4. E ele quer saber qual o tamanho dessa diagonal. Então, vamos lá. A diagonal vai ser o lado da figura. Quanto mede? 4 vezes raiz de 2. Tá? Para se resolver, você tem a diagonal, vai ser igual a 4 vezes... Quem é a raiz de 2? Se você fizer na calculadora, que é o que fica mais provável, ele vai dar 1,41. Então, a diagonal vai ser igual a 4 vezes 1,41. Vamos lá, vou fazer aqui na minha calculadora para não levar ainda muito mais tempo. Deu 5,64. A questão pede para calcular. Agora eu vou só dar uma olhadinha aqui rapidinho, que a questão ela deu uma sumidinha, para eu ver qual é a unidade de medida. Então, a unidade de medida utilizada para se resolver, 4 centímetros. Então, essa linha que corta esse quadrado ao meio até o outro lado, que nós chamamos de diagonal, ela tem a medida 5,6 ou 5,64, que é o valor aproximado quando se traça uma diagonal. Então, vamos lá. A letra B, ela trouxe também informações interessantes aí. Ela está dizendo agora que o quadrado, a diagonal de um quadrado de lado raiz de 2 centímetros mede... Vamos lá? Vamos traçar novamente a diagonal aqui, ó, que é onde ele quer saber. O lado da figura, como é um quadrado, eu tenho mais espaço aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó. Ele disse que o lado é raiz de 2. E como essa figura é quadrada, então esse lado também tem raiz de 2, esse e esse também. Voltando à fórmula, a gente sabe que L é igual... Eu de novo no L, né? Que a diagonal é igual L vezes raiz de 2. Então,
A gente já sabe que o lado é raiz de 2, então nós vamos ter a diagonal, vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2. Indo lá nas propriedades das raízes, que nós vimos no mês anterior. Nós temos raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente conserva a raiz e multiplica os números. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos que a diagonal dessa figura, desse quadrado com lado raiz de 2, é a raiz quadrada de 4, que é 2. Essa unidade também está sendo dada em centímetros. Pense nisso, hein? A unidade dentro das suas resoluções, ela faz sentido sim, ela precisa ser colocada. Aqui, então, está resolvida a letra B. Mas, como não poderia ser tão de graça assim, a gente tem também a resolução para a letra C. Já vou te mostrar. Vou só fazer aqui novamente a limpeza da tela. Há algo aqui muito interessante na última, que ele não deu número nenhum, ele só deu letras. Porque letras dentro de matemática também pode ser utilizada, né? Para isso que a gente estuda a álgebra. A álgebra está na vida agora, viu? Lá no seu curso de medicina, você vai estudar álgebra. Lá no seu curso de engenharia também. No seu curso de matemática, mais ainda. Se você quiser fugir da matemática e for estudar lá pedagogia só para não ter matemática, vai ter também, tá bom? Então, o certo é aprender. Vamos nessa. Agora ele pediu, a letra C, aliás, ele pediu para você calcular a diagonal de um quadrado de lado A. Olha aí, que loucura, professor. E agora o que eu vou fazer com esse A? Graças a Deus ele pediu para você calcular a diagonal desse quadrado de lado A. Por que A, professora? Porque ele não sabia o número para colocar, então ele colocou uma letra. Olha que legal. Então, a letra A diz que a diagonal de um quadrado de lado A vai ser igual, aqui vou pôr o L que eu tinha esquecido, o lado é A, então é A raiz de 2. Aqui ele não deu a unidade também, mas eu tenho uma informação para te dar. Você não precisa calcular quando ele te dá uma figura só desse modelo aqui para calcular a diagonal. Porque a diagonal dele vai ser A raiz de 2. Certo? Então, ficamos por aqui. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Até mais.